Jó, capítulo 4. Errado Elifaz insinua acusação a Jó. Verso 7. Qual é o inocente que jamais pereceu? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se tentarmos te falar, te enfadarás tu? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que o mal te está tocando, desmaias de fraqueza. Tocando mal a ti, palpitas turbado. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a inteireza, a completude dos teus caminhos? Lembra-te, rogo-te, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, colhem o mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leões jovens estão sendo quebrados. Perece o leão poderoso em plena idade, porque não tem captura de ataque, e os filhos do leão robusto jovem se dispersam. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos receberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o terror e o tremor, e todos meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de minha face, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não discerni a sua aparência. Uma forma estava diante dos meus olhos, e houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mortal mais justo do que Deus? Seria porventura o homem forte mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados diante da traça. Desde a manhã até ao anoitecer são despedaçados. Perecem para sempre sem que disso se faça caso. Porventura não parte com eles a excelência deles? Morrem, mas sem sabedoria. Jó, capítulo 5. Errado Elifaz. Deus te teria abençoado se tu o tivesses buscado. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua safra madura, o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador engole as suas possessões. Porque do pó não procede a aflição, nem do solo brota a tribulação. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes incapazes de serem investigadas, e faz maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr aos abatidos em um lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam executar sabedoria e felicidade. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho e decisão dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como de noite. Porém ao necessitado livra da espada, e da boca deles
e da mão do poderoso. Assim, a esperança para o pobre, a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, o castigo instrutivo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome alegremente tocarás, zombando deles, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que a tua semente será numerosa, e a tua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice irás à tua sepultura, como o feixe de trigo é feito subir a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido. E assim é, ouve-o, e entende isso para teu bem. Jó, capítulo 6. Errado Jó, verso 8 a 9. Quem dera que Deus quisesse esmagar-me e acabasse comigo. Então Jó respondeu, dizendo: Oh, se a minha mágoa completamente se pesasse, e a minha calamidade juntamente se pusesse em uma balança. Porque, na verdade, mais pesada será do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão dentro de mim. O ardente veneno delas é o que o meu espírito tem estado bebendo. Os terrores de Deus depõem-se em ordenada linha de batalha contra mim. Porém, zurrará o jumento montei junto à terra grama? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Ou se comerá sem sal o que é sem sabor? Ou haverá sabor na clara do ovo? As coisas que minha alma antes recusava tocar, agora são minha comida de dores. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que anelo, e que Deus quisesse esmagar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu prolongue a minha vida? É porventura minha força a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, mas ele há abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, enganadora e traiçoeiramente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão escurecidos por causa do gelo, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhos de Temá os veem, os passageiros de Sebá anelam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado e, em chegando ali, são postos em embaraço, vergonha e confusão. Agora, certamente, sois como eles, nada. Vistes a minha terrificante queda e temeste. Porventura disse eu, dai-me, ou disse eu, oferecei-me subornos de vossos bens? Ou disse eu, livrai-me das mãos do inimigo? Ou disse eu, redime-me das mãos dos terrificadores?
Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Oh, quão fortemente impressionantes são as palavras retas! Mas o que é o vosso argumentar? Está repreendendo? Porventura imaginareis palavras para me repreenderdes, visto que as palavras do desesperado são como o vento? Mas antes fazeis cair uma rede de captura sobre o órfão, e cavais uma cova para o vosso amigo. Agora, pois, se vos agrada, olhai para mim, e vede se minto ante a vossa face. Voltai atrás, rogo-vos, não haja em vós injustiça. Voltai novamente, que minha justiça aparecerá nesse assunto. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu palato distinguir coisas iníquas?